É o fim da democracia. O Marcel Van Hatten, ele foi indiciado pela Polícia Federal por quê? Praticou corrupção? Não. Por criticar os abusos de um delegado subordinado Alexandre de Moraes. É simplesmente o fim da democracia. Acabou. Simplesmente acabou, gente. A Polícia Federal lulista do Alexandre de Moraes, porque essa polícia aí não é a Polícia Federal que eu conheci e com que eu trabalhei por mais de 18 anos como Procurador da República. Essa Polícia Federal aparelhada indiciou ontem o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, por criticar, gente, olha isso, por criticar um delegado da Polícia Federal no plenário da Câmara dos Deputados, que é o lugar mais sagrado para um parlamentar, talvez o lugar mais sagrado de uma democracia. Olha aí a manchete do Poder 360. Van Hatten é indiciado pela Polícia Federal após criticar delegado em plenário. Vem ler comigo esse absurdo, esse verdadeiro escândalo que eu vou explicar para vocês, que eu posso te afirmar com certeza que é um dos maiores golpes contra a democracia que já existiram no Brasil. Olha aí comigo. O deputado federal Marcel Van Hatten foi indiciado pela Polícia Federal por calúnia e injúria por criticar a atuação do delegado da corporação Fábio Álvares Shor durante uma declaração no plenário da Câmara dos Deputados em 14 de agosto. Segundo apurou o Poder 360, a Polícia Federal considerou que o congressista agiu com a intenção de constranger, de humilhar, de ofender o delegado, supostamente por discordar de sua atuação profissional. As críticas teriam relação com a condução de inquéritos policiais supervisionados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Polícia Federal, vocês só podem estar seguindo a Constituição alexandrina, né? Aquela Constituição do Moraes que só ele tem, que fica guardada lá as 7 chaves no gabinete dele. Deixa eu ler aqui para vocês o que diz o artigo 53 da outra Constituição, da brasileira, aquela de 1988, que todos nós conhecemos. Olha aí. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Presta atenção nisso aí, que isso aí é muito importante você conhecer esse texto. Ele fala que são invioláveis, ou seja, não podem ser processados, investigados, acusados por quaisquer de suas palavras e votos, Polícia Federal. Quaisquer. Vocês, por acaso, desaprenderam direito constitucional depois de trabalhar tanto tempo seguindo as ordens ilegais de Alexandre de Moraes? Desaprenderam hermenêutica jurídica, que é a ciência da interpretação das normas jurídicas? Esqueceram que não se relativiza o que a Constituição especificamente não relativizou? Esqueceram que a redação desse artigo da Constituição foi emendado pela Emenda Constitucional 35 de 2001 para incluir o vocábulo quaisquer, para não restar nenhuma dúvida, qualquer dúvida sobre a intenção do legislador constituinte a respeito da condição absoluta da imunidade parlamentar? A imunidade parlamentar é absoluta e mesmo com o STF agindo para enfraquecer cada vez mais a imunidade parlamentar, o único entendimento do Supremo que nunca mudou e continuou firme foi o de que nos discursos da tribuna, onde o Marcel fez o discurso, a imunidade é absoluta. E o discurso do Marcel na tribuna, criticando o delegado Fábio Álvares Shor, está totalmente protegido pela imunidade parlamentar. Mas vamos seguir aqui que o absurdo ainda não acabou. Dá uma olhadinha aí comigo, ó. A corporação, a polícia, considerou que Van Hatten fez acusações gravíssimas contra o delegado e que, caso essas acusações sejam infundadas, a responsabilização penal poderá ir além de um simples crime contra a honra. A Polícia Federal afirmou ainda que, embora o deputado esteja protegido pela liberdade de expressão e pela imunidade parlamentar, esses direitos não são absolutos. Claro que são absolutos os direitos à imunidade parlamentar, a gente acabou de ver isso. E tem mais, a imunidade parlamentar ela serve justamente para casos como esse, em que Marcel criticou pessoas poderosas e agora ele está sendo retaliado criminalmente com um indiciamento da Polícia Federal. Foi exatamente contra isso que foi criada a imunidade parlamentar. Se não fosse para isso, essa imunidade aí serve para quê? Qualquer deputado, senador, precisa ter a segurança de que ele vai poder falar livremente e criticar quem quer que seja na tribuna ou em qualquer outro lugar, desde que seja relacionada à crítica à sua função, porque a fiscalização é a segunda atribuição mais importante do parlamentar, depois apenas daquela atribuição de legislar.
Indiciar o Marcel por isso seria o mesmo que indiciar e acusar um delegado, como esse delegado, por calúnia, porque ele teria indiciado um acusado que depois veio a ser absolvido. Seria o mesmo que acusar um promotor ou um procurador da República por calúnia, porque a ação penal foi lá no final julgada improcedente e o réu foi absolvido. Aliás, para delegados e promotores, nem existe uma imunidade prevista na Constituição. Mas todo mundo interpreta que tem, porque isso é essencial para o exercício profissional, como é no mundo inteiro, não só com promotores, mas também com parlamentares. Se eles acabam com a imunidade de parlamentares, o que se dirá de delegados e promotores e procuradores? A Polícia Federal aqui está sendo burra, está dando um tiro no próprio pé. Agora vamos lá. O que foi que o Marcel falou que causou esse indiciamento, essa reação virulenta? Lê aqui comigo, dá uma olhadinha, ó. Na ocasião, Marcel Van Hatten disse que Schor cria relatórios fraudulentos para manter o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, preso ilegalmente e sem fundamentação. Felipe Martins foi preso em 8 de fevereiro na Operação Tempus Veritatis, que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado no governo Bolsonaro. Foi solto em 9 de agosto por determinação do ministro Alexandre de Moraes, depois de diagnosticarem justamente que aquele relatório era fraudulento, que não tinha tido uma entrada nos Estados Unidos. E agora ele está em liberdade provisória. Mas preste atenção aqui no que o Marcel disse. Ele disse que o delegado cria relatórios fraudulentos para manter Felipe Martins preso ilegalmente sem fundamentação adequada. Gente, Marcel por acaso mentiu? As evidências apontam que ele não mentiu, porque já está comprovado que o registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos foi fraudado e que isso foi usado pela Polícia Federal aqui no Brasil, não só para prender o Felipe, mas para manter ele preso por mais de 6 meses. Então o relatório da Polícia Federal é objetivamente fraudulento, porque incorporou uma fraude do registro de entrada lá dos Estados Unidos. Tem ali uma indicação falsa, independentemente de o delegado ser ou não responsável, ter ou não intenção, saber disso ou não, o que deve ser objeto de investigação, de uma apuração. Mas não se preocupe não, gente. Quem quer que seja que está envolvido nessa trama, os advogados do Felipe Martins, eles já se reuniram com Marco Rubio, que é o futuro secretário de Estado de Trump, e ele já está de olho nessa fraude. A batata de vocês está assando, e quem esteve envolvido na fraude deverá ser identificado. Aí, essa ação virulenta, inconstitucional e desproporcional contra o Marcel mostra aí que só tem uma série de desconfianças, levanta desconfianças. Por que é que eles estão agindo assim? Será que bateu um desespero aí de ir com tudo pra cima do Marcel, que apontou um abuso de caráter objetivo, que está demonstrado? Gente, quando eles agem assim de modo desproporcional, forte, virulento, a gente fica desconfiado. Por que eles estão fazendo isso? Marcel não quebrou decoro e por ter criticado o abuso, agora ele mesmo está sofrendo um abuso novo. O sistema está querendo calar os críticos, o que é um absurdo. Imagina se na Lava Jato a gente punisse quem criticava a Lava Jato. Ou quem dizia até que a Lava Jato estava praticando crimes. Toda hora nos acusavam de praticar crimes. Se a gente punisse essas pessoas, a gente ia punir metade da esquerda brasileira. Isso ia violar princípios básicos de liberdade de expressão numa democracia. Mas agora está em jogo mais do que a liberdade de expressão. Está em jogo a imunidade parlamentar, o exercício de uma função essencial do Estado e da democracia. Eu quero encerrar lendo para vocês aqui um tweet do Enio Viterbo, que resumiu muito bem esse absurdo todo dessa situação. Enquanto a velha imprensa inteira e a esquerda progressista estão falando de um suposto golpe de 2 anos atrás que não aconteceu, o maior golpe contra a democracia está acontecendo diante dos nossos próprios olhos e ninguém está fazendo nada. Acompanhe aqui comigo. Não adianta reclamar da trama golpista e de conspiração contra a democracia se você silencia diante de ameaças democráticas vindas dos salvadores da pátria. O indiciamento de Van Hatten por crimes contra a honra contra um delegado da Polícia Federal é cristalinamente ilegal. Só que isso não deve ser visto como uma ação isolada. Indiciar um parlamentar de oposição por um discurso feito no plenário da Câmara dos Deputados se insere no contexto de instrumentalização do direito para fins de combater adversários políticos. Eu vou repetir. Indiciar um parlamentar de oposição por um discurso feito no plenário da Câmara dos Deputados se insere no contexto de instrumentalização do direito para fins de combater adversários políticos. Nesse caso, o delegado alvo do Van Hatten, o Fábio Álvares Schor, é um dos policiais que trabalha nos inquéritos relatados por Alexandre de Moraes. O
O objetivo dessa ação é um chilling effect. É uma tentativa de propagar um efeito intimidatório para que outras pessoas não façam críticas ao trabalho de Shor e da Polícia Federal nos inquéritos do Moraes. Se fizeram isso com o deputado, então imagina comigo, é o que todo crítico deve estar pensando agora. Van Hatten e o Partido Novo não podem recuar. Além de instâncias internacionais, mais uma vez eu lembro que a oposição tem que começar a utilizar a Lei 13.869 de 2019, que é a Lei do Abuso de Autoridade. Vejam só lá no artigo 27. Requisitar a instauração ou instaurar o procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. A pena aí é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Isso não vai ficar assim, gente. O Partido Novo ficará ao lado de Marcel até o final. Eu vou ficar do lado de Marcel até o fim. Nós vamos tomar todas as providências jurídicas cabíveis para proteger a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão de Marcel. Marcel é um dos nossos melhores guerreiros da população brasileira lá no Congresso Nacional. E nós ficaremos ao lado dele no campo de batalha até o fim. E se tombarmos, nós tombaremos juntos, enfrentando a opressão desse sistema monstruoso e abusivo. E se você gostou dessa análise e apoia o trabalho do Marcel, se apoia o meu trabalho da direita que combate os abusos do Alexandre de Moraes, curte o vídeo, se inscreve no canal para que a nossa voz da indignação chegue mais longe e compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas saibam do que está acontecendo com o Marcel. Um grande abraço.